e vai ser uma bênção aqui a nossa convidada da noite. Só estamos aqui organizando o som. Já tivemos um probleminha no áudio, mas já vou resolver já aqui. E a gente vai estar dando início na nossa live. Isso aí, vamos lá. Seja bem-vindo, Tatiane. Obrigada. Tatiane Oliveira. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. É isso aí. Tá funcionando tudo? Agora está 100%. Então belezinha. Aproveita e dá umas boas-vindas, agradece a turma, pede para mandar pergunta para vocês aí. Obrigado, pessoal que está entrando. Já deixa o seu like aí, compartilha e manda pergunta aí. Nós viemos aqui bater um papo. É isso aí, gente. Como eu disse na live passado, 50% é a gente que faz a live e os outros 50% são vocês que estão aí conectados conosco. Olha o merchan. Agora está 100%. E é isso aí, show de bola. Então vamos lá. Eli Lima Oliveira aqui no YouTube. Eu falei que o pastor ia olhar, mas eu estava sem querer aqui com o YouTube aberto. Seja bem-vindo, Eli. Obrigado aí. Sogrinho. Toda a live está aí conosco aí. Já está batendo cartão conosco aí. Obrigado pela audiência. É isso aí, pastor. Quer fazer a sua primeira pergunta? Eu começo. Não, pode iniciar aí. Vamos lá, seja bem-vindo. Tati, já era para ter feito essa live, né? Verdade. A outra deu BO. Não deu certo. Perseguição contra a minha pessoa. Estava aqui tão animada. Estava tudo empolgado. Eu estava com uma lista boa de perguntas, eu perdi ela. Ô, louco, Thiago. Tive que refazer de novo. Mas agora vai que vai. Não, hoje vai. Hoje já não tem como escapar, não. Porque então, se escapar, tu vai ficar gravado. É isso aí. E depois nós postaremos. Postamos, repostamos e aí vai. Já vamos começar se apresentando. Fala um pouquinho do seu nome, idade se quiser, fica à vontade, um pouquinho do resumo da sua história. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Tatiane, mais conhecida como Tati, né? Porque quem me chama de Tatiane parece que tá, né, chamando a minha atenção. Eu sou a Tati, eu sou a esposa do pastor Esdras, aqui da Ibave Rio Claro, né? Meu esposinho querido aqui. Maneira nas perguntas, viu, querido? O pastor fala que as dele é light, mas ele é o terrorista. É hoje que ele vai perguntar tudo que ele tem direito. Tenho 37 anos, muito bem vividos, graças a Deus. Não tenho vergonha de falar a minha idade, não. Eu sou mais velho. Nossa. Eu sou novinho, 22. E sou a mãe do Davi, da Laís. Do Davi Gamer, né? Davi Gamer, siga ele aí no YouTube, no Instagram. E da Laizinha, que faz maior sucesso aqui no YouTube da igreja. No Instagram ela é bomba. No Instagram, também. Né? O que eu posto dela, o povo curte. Não, esse dia ela teve 12 mil visualizações. No Instagram? No Instagram, no meu Instagram. No YouTube deu acho que 600, 700, mais ou menos isso. Ela tá famosa. Não, mas na entrevista do podcast dela deu bastante também. Deu 3 mil. Você que assistiu, entra lá para assistir a entrevista da Laís. Deu bastante risada. Eu já falei. Eu vou dar mais Laís aqui, hein, se vocês começarem a pergunta repetida. É perigoso que tem pergunta minha aqui que tem ali, ó. Ixi, então... Não. Respondi, gente. Mas vai dar tudo certo aqui. Bom, já vou fazer a minha primeira, então. Tati, você sempre foi cristã ou se converteu depois? Como que foi? Bom, eu posso contar um pouquinho da minha história, né? Quando meus pais se converteram, eu tinha 3 anos, né? Então, eu fui apresentada na igreja bebezinha, né? Tenho muita gratidão pela igreja que eu cresci lá em Araras, né? A igreja do Evangelho Quadrangular. Porque foi lá que eu aprendi, assim, a base da palavra de Deus. Foi lá que nas escolas bíblicas, né? Então, assim, na verdade, eu cresci dentro da igreja.
eu Uhum. senti Jesus me chamando aquele dia. Eu era criança também, eu acho que eu tinha uns 8 anos, por aí, não vou recordar certinho a data, mas eu era criança. Mas eu lembro desse dia que eu fui à frente e entreguei meu coração para Jesus. Legal, bacana. Pastor, vai emendar uma sua? Ela cantava na igreja. Eu estava na igreja Né? junto com a minha irmã Elaine. Aí já começou cedo. A Elaine tocava violão e a gente sempre ministrava louvor juntas, né? Desde criança. Uhum. Eu percebo assim que eu sempre fui uma pessoa voltada para o louvor. O Senhor sempre me chamou nessa área. Eu sou uma pessoa muito musical, né? Os momentos da minha vida sempre foram assim ligados à música, né? Por isso que é muito importante a gente guardar os nossos ouvidos, guardar aquilo que a gente ouve, porque a música ela pode trazer coisas boas, Sim. sensações boas, momentos bons ou ruins também, né? Então assim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à música e desde a infância o Senhor me chamou para ministrar louvor, Uhum. para estar na frente. É isso aí, interessante que eu falei com um rapaz hoje no trabalho. Ele começou a falar se eu conhecia uma tal música lá, que eu nem sei que música ele falou do mundo lá. Eu falei, não conheço. Eu só ouço louvor e tal. Ele falou, bacana, você escuta só louvor. Eu falei, eu escuto, porque essas músicas do mundo, você escuta, gruda na cabeça. E a palavra de Deus, eu falei para ele assim, que fala que a gente fala é poder. Então você vai cantar essas coisas do mundo, traz para sua vida, eu falei para ele. Então eu prefiro cantar música abençoada. Sim, né, a gente vê aí hoje as músicas já se teve, né, composições muito profundas, Sim, né, antigamente as músicas eram boas, mas muito boas de se ouvir, né, que agradam os ouvidos. Hoje em dia, E você lembra a música que você cantava? lembro. Só fala um pouquinho perto do microfone que você está. Arruma ele para cima. Isso. Isso. Senão não está pegando sua voz, está pegando seu queixo. Só dá um aumento aí, Thiago. Isso. A vai. música que eu cantava quando era criança? Qual a música que você cantava? Lembro. Você quer que eu cante? Não sei, você lembra? Será que você lembra? Lembro, eram várias, né? Mas teve uma que marcou muito a minha infância e a gente cantava na igreja, gente. Era assim, ó. Não sei se a Elaine tá aí, ela falou que ia entrar. Mas a gente cantava: amigo, é uma alegria ter você aqui. A sua presença para nós é um prazer. A gente cantava para os visitantes. Então, assim, eu lembro. Tem outras também. Não, interessante que ela quase dançou aqui agora. Não, eu sou muito, assim, tudo que eu faço, né, meu marido que o diga, né, bem. Me movimento, não consigo ficar parada. isso Desculpa é aí, verdade. gente, se eu Isso- dançar, isso se eu é- cantar. Isso é verdade. Na câmera do louvor, ela teve que pegar uma câmera que pegasse o palco inteiro. Gente, não adianta. Porque- Eu lembro também, na época que a gente estava lá na Ibave Araras, que quando eu estava lá no louvor, meu pai falava assim: hoje você quase saiu voando, hein? Não adianta, eu sou assim, eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Eu lembro quando ela começou com a live, eu tentava. Primeiro eu marquei o show, não pode passar nessa faixa. Não deu certo. Não adianta, até não aqui, resolve. Ó, você pode ver, nós já arrumamos o microfone, a cabecinha dela já saiu fora de Ô, novo. A voz dela baixa de novo. gente, que aí você o- quer aí que eu- o pessoal reclama, a voz da Tati não está saindo. Mas, e ela não para, gente. Eu não sei que eu vou amarrar ela ali. Eu acho que sim. Bom, pessoal, quero aqui aproveitar. Obrigado, Eli Lima, Eric Timac, Ariane Silva, seja bem-vindo. Maria Bela, Ariane Silva aqui, Thaís Miranda. Tá falando que a Tati é intensa. A Thaís. Aqui a Ariane tá falando que o som melhorou. E aí? Oxe. Ela só dá trabalho aqui para nós, dá trabalho. Tá bom agora? E aí você cantava essa música quando era criança e... Tava várias, né? Mas essa eu lembro porque a gente Essa marcou, né? Sim. E a sua irmã tocava e você cantava. Não, nós duas cantávamos e ela tocava. Qualquer dia tem que relembrar isso aí, né? Faz um Convidar a remake. sua irmã para vir tocar e cantar. Fazer um quadro aqui na live, aqui, direto do túnel do tempo. A irmã dela aqui, a Ariane, tá... Até um abraço aí para a Ariane. Sejam bem-vindos. O Eric também tá por aí.
o meu pai, a Thaís, a Maria Bela. Eu não tinha falado com vocês aí, sejam todos bem-vindos. A Tati, ela tem algo, né? Vamos dizer, a Shakira Gospel, que ela canta e dança. Eu já falo pro outro lado. É a unção da pulga. Não, tem dia que eu falo, meu pai do céu. Shakira gosta. Ela voa ali. Tem dia que eu falo, meu Deus. E quando ela usa a roupinha da asinha. O pio da azia. Você não percebeu que tem uma asinha? Ah, tá. Ainda bem que a mãe dela não tá ouvindo, senão ela já ia estar brigando aqui. Daqui a pouco se manifesta aqui, ó. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Escolher uma bem interessante aqui, ó. Ô Maria, Como pode deixar que eu... você- Pera aí, Thiago, deixa eu só cortei você, desculpa. Maria, pode deixar que eu vou dar um beijo na Laís, sim. Saudade de você, Maria. Do Ceará, rapaz. A transmissão tá indo longe. Tati, como você e o pastor se conheceram? Conta pra turma aí. Bom, a gente se conheceu na escola, né? Foi o melhor dia da vida dela. A gente estudou junto. Lembrando que eu sou mais nova, então ele repetiu de ano, por isso que a gente estudou Ô, louco, pastor. Essa eu não sabia não, hein? Eu reprovei. Mas assim, a gente não foi aí que começou a nossa história, né? Porque na escola ele era muito bagunceiro, então. E eu sempre fui comportada, né? Sentava lá na frente, ele era do fundão, então a gente era meio que oposto, né? E ela não gostava de mim, não. É verdade, ela não gostava de mim. Posso falar agora? Não, pode. Pronto, a TBR aqui. Eu vou ficar aqui no meio, aqui, fazendo intermediação aqui, ó. Então, aí eu era muito amiga do primo do pastor, né? Eu era amiga do César, a gente estudava na mesma classe, assim. E como eu disse, né, eu cresci dentro da igreja, né? Tive o meu encontro com Deus ainda criança dentro da igreja. Mas quando a gente vai entrando assim para adolescência, a gente vai querendo conhecer as coisas diferentes, né? Então, assim, eu fiquei meio que rebelde, né? Minha mãe que diga. E quis conhecer o mundo, né? Pra gente usar o crenteza aqui. Quis sair um pouco da igreja, conhecer o mundo. E aí eu tive esse período na minha adolescência de me afastar um pouquinho da presença de Deus, de querer conhecer os bailinhos da vida. E aí, nessa época que eu estudava com o primo do pastor, com o César, ele sentava na minha frente, eu sentava atrás dele, e a gente começou a conversar muito sobre as coisas de Deus, né? E ele começou a abrir meus olhos sobre alguns relacionamentos que eu estava tendo de amizade dentro da igreja que estavam me levando para o mundo, né? E aí ele me convidou para ir num evento de jovens da igreja dele. E eu fui. Chegando lá, quem que eu encontro? Bagunceiro Esdras. Aí você falou, como que pode você aqui na igreja? Foi quase isso, Thiago. Mas não foi isso, né? Ô, Thiago, vamos só arrumar o microfone da Tati, que não tá bom ainda, não. Ó, falando bem pertinho. Abaixo. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou entrando e saindo aqui, é porque a Japa pediu demissão da live, então eu tenho que ficar fazendo a parte dela. Ela tá de licença. Vocês querem que eu vá falando para ir ouvindo? Pode continuar, mas Não, e nós tava falando de quando chegou na igreja. Chegou na igreja, tava eu lá. Fui no grupo de jovens, né? E aí cheguei lá, o bagunceiro do Esdras estava lá. E aí a gente começou, né? Foi aí que eu comecei a ter amizade com ele, né? A conversar com ele, porque na escola a gente não conversava, porque ele era bagunceiro e eu era quietinha, né? E aí na igreja comecei a ter mais amizade com ele, tudo e tal. E aí essa amizade foi ficando cada vez mais forte, né? E aí eu me apaixonei por ele. E acabei me declarando pra ele, ele falou que não queria, que ele gostava de outra menina. Mas aí no fim ele cedeu. Ele me deu uma chance. Ele tava fazendo charme. Ele me deu uma chance. Ele começou a fazer charme. Se fazendo difícil. Eu acho que foi isso. Mas aí a gente começou a se conhecer, né? Em relação ao namoro.
Então eu já vou linkar na próxima pergunta. Quanto tempo de namoro até o casamento? Aí lascou, hein? O pastor já ficou vermelho, ó. Não tá bom? O áudio tá no máximo aqui, ó. Mas então, agora tá muito. 5 anos. Ó, escuta. 5 anos de namoro, noivado até o casamento. 5 anos. 5 anos esse homem te enrolando. Enquanto nós vamos conversando aqui, ele vai tentando arrumar um som. E nós vamos falando. 5 anos te enrolando? Ah, não. Acho melhor você, né? O outro lado da história sempre me escutam. Pessoal, vou arrumar o som, já volto. Sempre me escutam, né? Um outro lado da história. Mas pode contar. Bom, a gente começou a namorar, eu era muito nova, né? Então a gente namorou por muito tempo, mas aí o tempo ficou demais, né? E aí eu comecei a falar, né? Quando a gente vai casar, quando a gente vai casar? E ele falando, não, eu só vou casar quando tiver minha casa, né? Só vou casar quando tiver minha casa. E aí eu, né, Senhor, quando nós vamos comprar essa casa para esse homem casar, né? E nada. Até que ele comprou a casa, né? E aí ele falou assim, ah, não, essa casa precisa dar uma reforma nela, só vou casar a hora que a casa estiver reformada. Lógico. E aí reformamos a casa, e aí quando chegou, né, o fim da reforma, e aí eu falei, e aí, agora a gente vai casar, né? Ah, não, vamos ficar noivo e tal. E aí eu falei assim, olha, você sabe que eu estou cursando inglês, né? E eu tenho o sonho de morar fora do Brasil. Se você não for casar, eu vou embora, né? E meu pai aí abraçou minha ideia louca, falou, não, filha, se você quer, a gente dá um jeito, o pai vai arrumar o dinheiro pra você, você vai embora estudar inglês. E aí, ele falou, não, então eu vou casar, marca o casamento. E aí, gente, em 6 meses a gente casou. Foi tudo muito rápido. Então quer dizer que seu pai queria dar a linha na pipa, né? O Thiago só vai trocar o microfone da Tati aqui. E Os comerciais. vamos para os comerciais. Merchan. Sim. Domingo você não pode ficar de fora. Vamos ter um culto abençoado às 9:30 da manhã. Culto de ceia vai ser uma bênção. Se você não pode vir às 9:30 da manhã, venha participar às 18 horas. Vai ser uma bênção. E aí, será que melhorou? Vamos ver, eu acredito que sim. Eu Porque tenho, nós né? tínhamos trocado o microfone domingo, lembra? Uhum. O Kleber pegou pra usar lá. É. E nós não tínhamos percebido. Agora eu acho que vai. E aí, pessoal, vocês dão um retorno pra gente aí se melhorou? Eu creio que agora vai dar certo. Vamos lá, então. Vai fazer... Voltando, então, pro casamento, né? Então, em 6 meses a gente casou. E aí, se você imaginava que a nossa história ia ser, né? Nossa, que história, né? Perfeita. Gente, não. Nossa história não foi tão perfeita assim. Não existe história perfeita, né? Perfeito é Deus. Aham. Quando a gente quer andar nos caminhos dele, ele nos molda até ser perfeito, né? Então, assim, é a gente que faz a nossa história ser. Mas pelo que eu entendi, o pastor só casou porque o sogro entrou no meio. É. Ele falou, agora vai. Ô, Vai ou ela vai embora. ou vai ou racho. E aí, você quer ou você não quer? Eu acho que ele tá ao vivo aqui, ouvindo ainda, hein? Pastor, não vai fazer nenhuma, não? Sempre foi um paizão. Eu tô preocupado com o microfone que ainda não tá legal. Não melhorou ainda? Não. Esse aí era o melhor microfone. Será que é o cabo? Então? Não pode ser minha voz, né, gente? Porque minha voz é estridente. Não, a sua voz é de estourar a caixa. Isso é verdade. Descendente italiano, né? Ah, Minha Zirdinha. Filha da Zirda. o pessoal tá falando que tá baixo ainda. Qualquer coisa, Thiago, usa esse meu aqui, ó.
Estamos aqui só organizando o som. Tá vendo? É perseguição contra a minha pessoa. É, né? É coisa do demo. Vamos repreender agora. Quando a coisa tá difícil, é porque vai ser bênção. Esse microfone era o melhor e ela tá dando problema hoje. Mas já estamos voltando. Eu agradeço você que está participando. Muito Isso obrigado. acontece nas melhores lives ao vivo. Agora ficou bom esse microfone. O que você Opa, não fez? fiz nada. Baixei um pouquinho ele. Agora o dela tá bom. Eu acho que ela mexeu alguma coisa. Fica assim, ó. Tá bom, muda não mexo mais. Vou ficar muda. Parada. Não muda não, vou ficar parada. Qualquer coisa. Agora vamos lá. Onde paramos, Tatiane? Agora dá para te ouvir. Tava falando que meu pai deu um ultimato em você. Falou, ou você casa agora ou ela vai embora. E aí ele falou, não, eu caso. O meu e o seu tá ok. Tá ok. Beleza, então bora. Bom, O que mais quer saber, Thiago? eu vou fazer todas as minhas. Ele não fez nenhuma da dele ainda. Deixa eu ver aqui. Fala, é sua profissão? Conta pra nós aí. Profissão. Boa pergunta. Um pouquinho de tudo. Eu faço um pouquinho de tudo, né? Eu fiz curso de designer de sobrancelhas, então, né, gosto disso, de deixar as mulheres mais belas. Depilação. E hoje trabalho junto com meu esposo aí como representante comercial na área farmacêutica. Batemos altos papos sobre remédios genéricos e similares e éticos. Brigamos um pouco no preço aí, não, porque o seu tá melhor, o meu tá melhor. E é isso. Profissionalmente falando, trabalho com isso hoje, né? Uhum. Mas já fiz de tudo um pouco, Thiago. O interessante que ela, de profissão aí, a nossa história foi bem interessante, Sim. Thiago, porque assim, em 2015, né, você que está nos ouvindo aí, às vezes você não sabe, em 2015 eu sofri um acidente e eu fiquei bastante tempo na cama, né? Eu fiquei aí só de 1 ano e praticamente 1 ano e 7 meses parado. E naquele tempo, né, 2015, a Tati, ela não tinha ainda, ela já trabalhou bastante, mas naquele tempo ela não estava ativa no trabalho. E com a minha parada, e eu era autônomo, ela teve que trabalhar. Então, uma das coisas que ela fez, né, foi ativar o curso de design e sobrancelha que ela já tinha, para poder trazer o sustento para dentro de casa. Então, assim, o que eu ganhava nas vendas, ela acrescentava e ela nos abençoou muito, né? E logo depois veio uma oportunidade de entrar numa empresa, eu não podia entrar e aí eles queriam que eu trabalhasse lá e não daria para mim. E aí eles deram a ideia de colocar ela. E eu coloquei ela e o negócio foi um sucesso, né? Ela, graças a Deus, hoje nem depende mais de mim, vai, trabalha sozinha. Então a gente vê Deus aí alinhando e cuidando de cada detalhe. E nos sustentando, né, em todos os momentos. Uhum. Bacana. A vida profissional dela é uma bagunça ainda, né? Eu lembro que acho que vendeu até, como é que chama? Mary Kay, Mary fui Kay, consultora de vendas. Eu ia falar Rinodê. Quase. Conhecia a Rinodê, mas eu gostava mais da Mary Kay. Quase, né? Trabalhei muito, vendendo muita base, muita maquiagem. O pessoal que está assistindo a nossa live hoje está fraco nas perguntas. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Nossa, Não, gente. Aqui agora que ficou bom. Até agora estava ruim. Vamos participar, né, Ah, gente? agora- Manda aí agora perguntinha que pra ficou mim. Pessoal, eu sei que vocês tem 8 pessoas simultâneas carente, conectadas aí. manda pergunta pra Nós mim. precisamos de pergunta. Vocês fazem 50% da live, hein? As minhas perguntas estão acabando. Tati, conta pra gente aí. Como foi a história de vocês até chegar na IBAV? Nossa.
Foi essa história é longa, hein? Pois é, vai acabar a live, nós vamos estar aqui contando. Eu vou resumir, tá bom? Dá o resumo. Não trouxe a cola igual você bem, nem trouxe uns papelzinhos. Não. A gente, como eu disse, né? A gente eu fui para a igreja dele, né? A gente se casou nessa igreja. Interessante que quando a gente voltou de lua de mel, a igreja acabou. A gente foi para a lua de mel, a gente voltou, o pastor que cuidava da gente resolveu que ia embora de Araras e foi embora. E aí a gente ficou meio que sem igreja, né? Continuamos frequentando ali aquela igreja que a gente ia, mas a igreja não queria mais trabalhar com células, né? E eu e o Esdras, a gente sempre trabalhou com células, a gente ganhava muitas vidas para Jesus através das células. Para quem não sabe o que é célula, é um grupo familiar, um grupo pequeno que a gente se reúne nas casas para falar da palavra de Deus, né? E nesse falar da palavra de Deus, um ajuda na vida do outro, um aconselha o outro. Então, as células são bênçãos demais. E a gente não sabia viver em igreja sem ter célula, né? E aí foi que a IBAV estava vindo para Araras, né? E iniciou lá na garagem da casa da minha irmã e ela convidou a gente para estar conhecendo. A gente foi numa célula e começamos esse tempo de conhecer a igreja, né? De conhecer como era o trabalho da igreja. E acabamos falando, não, né? Foi um período de oração, logicamente, né? A gente não tomou uma decisão assim no impulso, não, vamos e pronto. A gente orou, buscou a direção de Deus, né? E decidimos ir para a IBAV. E estamos aí até hoje. Graças a Deus. Senão eu não tinha me convertido. Ou não. Era propósito. A sua irmã, Zariane, tem uma pergunta. Tati, nos conte algo que marcou o seu ministério até hoje. Alguma experiência que você teve. Nossa. Irmã, você já matou minha pergunta. Você fez a pergunta que ele ia fazer. Gente, teve um momento no encontro com Deus, que também é um momento que a gente faz aqui tremendo, ele é maravilhoso, né? Em breve teremos, né, um encontro com Deus, porque a pandemia aí fez a gente deixar de estar fazendo encontros com Deus e é uma reunião assim maravilhosa, onde Deus fala muito com a gente, trabalha muito no nosso interior. E eu lembro de um momento específico que Deus, ele estava ali falando comigo a respeito de alma, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ligada, né? Até algo que a gente vai falar aqui, né? Sobre a minha faculdade. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à cura na alma. Como é que eu vou explicar para quem não entende, né? Nós temos momentos na nossa vida que nos marcam, que nos ferem, né? E Deus, ele tem essa cura para a nossa alma, porque a nossa alma acaba sendo marcada desses momentos infelizes que a gente vive, né? E o Senhor, ele tem cura para esses momentos. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada. Eu lembro que quando eu orava por alguém, eu chegava a sentir a dor daquela pessoa, eu chegava a chorar junto com aquela pessoa. Só que eu não entendia que aquilo era algo específico de Deus para mim. E num encontro com Deus, o pastor Paulinho, a gente estava nesse momento de ministração, de oração por cura na vida das pessoas. E eu estava orando para uma irmã da igreja. E ele veio e orou por mim e ministrou na minha vida. E ele falou assim: o Senhor te deu o dom de cura na alma. O Senhor quer te usar para curar a alma das pessoas. E eu lembro que aquele momento foi muito marcante. E eu creio que realmente o Senhor me chamou para isso. Então, assim, foi um momento muito especial na minha vida, na minha caminhada com Jesus. Vários momentos, né, gente? Eu acho que quando a gente anda com Cristo, a nossa vida é sempre tão marcada por momentos especiais, né? Mas esse foi um momento que marcou muito a minha vida, porque foi Deus mostrando para mim: filha, esse é o seu chamado, eu te chamei para isso, para ser instrumento meu para levar cura na vida das pessoas. E glória a Deus, né, por isso. Deus é bom demais. Mas vamos voltar um pouquinho lá, né? Como a gente falou e não deu para... O áudio não estava legal. Vamos voltar um pouco à sua família.
Aqui, a minha mãe apareceu aqui falando que está aqui assistindo, conhecendo melhor a pastora Tati. Bem-vinda, querida. Vamos falar um pouco da sua história? Vamos. Né? Eu já dei boa noite para sua mãe, já falei boa noite para ela. Que Deus te abençoe. É um presente para nós ter a senhora aqui nos ouvindo. Voltando a falar um pouco da sua família, né? Sabemos aí da sua família, uma família grande, de mulheres. Grande. Né? E como é o seu pai? Um jogador de futebol, jogou em alguns times, né, grandes. Né? Não jogou no melhor, que é o Palmeiras, ele jogou em times Livramento. Teve livramento. Jogou no Santos, jogou no São Paulo. Devia ter jogado no Palmeiras. Aí o negócio é... Mas é brincando. Falando um pouco do seu pai, né, como é ser filha de um jogador de futebol? Gente, para mim ele é meu pai, né? Então assim, não tem como eu falar para vocês assim, nossa, você foi filha de um grande jogador, né? Realmente, mas quando eu nasci, meu pai já não estava mais no auge da carreira dele. Então, assim, eu não tive contato com essa fama toda, com tudo isso que ele foi, né? Então, assim, para mim ele é meu pai e é interessante assim que eu ficava até meio que, vou usar bem a palavra, eu ficava com raiva até às vezes, porque eu era meio tímida na minha infância, na minha adolescência, e as pessoas falavam muito e me expunham por causa do meu pai. Inclusive, tinha um professor que eu detestava a aula dele, porque toda a aula ele falava do meu pai, e eu virava o centro da atenção da aula, e eu só queria me esconder no buraco, né? Então, assim, para mim, ele foi um grande jogador. Eu vejo vídeos, né? Então, eu sei. Engraçado que hoje ele faz muitas lives e eu fico assistindo, assim, eu fico, né? Fico tentando imaginar como é que foi tudo aquilo que ele viveu. Porque, para mim, ele é só meu pai, né? Ele foi, assim, um pai um pouco ausente, porque ele viajava muito, né? Então, assim, cada época ele estava numa cidade diferente. E minha mãe, quando teve as meninas, né, que são 5. Quantos? 5? 5 meninas, né? Ela se estabeleceu lá em Araras, e aí era mais ele que viajava. Então, assim, ele ficava muito tempo fora, mas quando ele voltava, era sempre uma grande alegria, e ele era meu paizinho. Então, assim, para mim, eu não consigo ter dimensão de quem ele foi, né? Uhum. Eu sei que ele foi o grande Ailton Lira, batedor de falta, mas eu não consigo ter essa dimensão do craque que ele foi, né? Ele era meu pai. É o grande pai. É o grande pai. Sempre foi meu paizinho, que queria, né, até mandar eu embora do Brasil. Queria sumir comigo. Mas é isso. E aí, minha família, sim, minhas irmãs, 5 irmãs, né? E como, já aproveitando falando das 5 irmãs, já vamos entrar na próxima aí, né? Como ter 5 irmãs? Deve ter saído muitas brigas, viu? Gente, olha, eu sou a número 4, né? Então, a gangue já estava formada quando eu nasci, né? Já tinham 3, né? Então, assim, quando eu nasci, a Dani, que é a mais velha, já andava muito mais com a Elaine, né? Então, assim, eu fiquei muito mais próxima da Camila, que é a terceira, e depois veio a Ariane, né? Que é a rapinha do tacho aí, né? A caçulinha. Então, assim, quando eu nasci, quando eu comecei a me entender por gente, assim, a Dani já era uma mocinha, então, assim, e a gente não era muito de brigar, pelo menos eu não lembro, assim, de muitos arranca-rabos. A gente brincava muito, brigava, assim, né, mas não era nada muito, assim, exagerado. A gente sempre foi muito parceiras, muito animadas, sempre quando tinha festa, tem as coisas a família é grande, então é uma alegria, uma bagunça sempre. E cada vez crescendo mais, né? E agora tem netos, bisnetos. Já. Então, assim, a grande família, o grupo da família chama a grande família. E é grande mesmo, não cabe nem na foto mais. Tem que ficar sentado, um sentado, outro de joelho, um meio agachado, outro em pé. A foto do Natal desse ano não saiu uma boa, assim, todo mundo olhando e sorrindo. Sempre tinha alguém torto, porque é muita gente para organizar, não deu certo. Mas é uma alegria. Eu amo a minha família, ela é muito grande, eu amo ela. A família grande é gostoso. Sim. Vai emendar outra aí, pastor? Não, falando, né? Você falou da sua família, você falou do ministério,
né? Hoje você Ele tá com um cara que vai matar a pergunta minha, quer ver? Pode falar. no ministério de louvor quanto as crianças. E fala para mim o significado, porque assim, eu conheço um pouco da sua história, lógico, né? E o que hoje as crianças são importantes, né, para o seu ministério. O que isso mudou? Porque até então, só para vocês entenderem, para ganhar um pouco mais tempo, os ministérios que nós passamos ou participamos, o foco não era as crianças, né? Sim. E hoje o Ministério Água Viva, o foco é nas crianças. O que isso mudou para você? Sim. Tanto é que quando a gente conheceu o Ministério Água Viva, a pastora Belle, né, que é a que cuidava de mim, ela me jogou lá no desafio de cuidar de criança, não, porque tem que cuidar de criança. E eu falava, pastora, imagina, eu não sei cuidar, eu não sei nem falar com criança. Eu não quero nem ter filho, pastora, que, né, eu não sei lidar com eles, não sei falar com eles, não vão me entender, né? E ela falava assim, não, você vai cuidar de criança. E eu falava, tá bom então, né? Deus tem que mudar muito a minha vida para eu começar a cuidar de criança. E aí eu fui, gente, numa conferência só voltada para crianças, lá na nossa sede, na cidade de Mauá, pastora Miriam Gali, e foi assim, maravilhoso. Deus falou muito comigo sobre o como trabalhar com crianças é essencial, né? Porque tem uma frase que eu guardo no meu coração, e que se você ainda não entendeu o porquê nós devemos trabalhar com crianças, quero que você pare para pensar nessa frase. O coração da criança é daquele que chegar primeiro. Uhum. Então, assim, o inimigo, ele não perde tempo. O inimigo, ele está sempre investindo nas crianças. E aí, quem vai chegar primeiro? Eu quero chegar primeiro no coração das crianças, né? E hoje, assim, depois de 10 anos de Igreja Batista Água Viva, a gente vê, assim, os nossos jovenzinhos hoje, que foram as nossas crianças, cheios de Deus, Sim. querendo mais de Deus. Então, isso alegra o meu coração, de falar assim, não, valeu a pena. Verdade. Esse trabalho é um trabalho frutífero, é um trabalho que vale a pena, porque eu não estou investindo num curto espaço de tempo, eu estou investindo numa vida toda. Então, quando eu ensino para uma criança sobre a palavra de Deus, quando eu levo uma criança a ter experiências com Deus, eu estou levando uma pessoa uma vida inteira, ela tem uma vida inteira pela frente para fazer a obra, para edificar o reino. Então, assim, eu quero chegar primeiro no coração das crianças. E também eu fico imaginando, tipo assim, a criança desde cedo, já dentro da igreja, recebendo o cuidado, ela não recebe as marcas que eu recebi por não ter começado desde pequeno na igreja. Que eu cheguei com, acho que eu não lembro, acho que foi com 28 anos, 29 que eu vim. Acho que era menos 24, 25 anos você chegou. Acho que independente disso, né? Quando você conhece Jesus na infância, quantas marcas, né? Quantos envolvimentos errados você teria sido evitado Sim. na sua vida, não é? Sim. Você chegou em 2011, final de 2010 para 11. Eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Magrinho, palitinho, hoje eu tô uma bolinha. Então é por aí, você tinha 27, 26 anos você tinha. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então eu cheguei com uma série de marcas que, se eu tivesse tido esse cuidado desde a infância, eu não teria passado por essas coisas. Então acho que essa é a importância. Mas, Tiago, uma grande diferença que eu vejo assim, que eu fui ensinada na Igreja Batista Água Viva e de outros ministérios, porque assim, eu fui uma criança que cresceu na igreja. Meus pais me levavam para a igreja. Né? Só que na igreja que eu frequentava não tinha trabalhos evangelísticos para ganhar crianças para Jesus, porque na mentalidade de algumas igrejas, criança dá trabalho, né? Como é que eu vou? Eu não posso ter uma igreja de criança, né? Criança não dizima, né? Criança vai ganhar quem para Jesus, né? Tem essa visão errada de que criança não ganha pessoas para Jesus, e é errado isso, é uma mentalidade do inferno. Porque criança ganha outras crianças, que ganham seus pais, que ganham seus tios. Às vezes vem a criança sozinha, ela gosta da igreja, enche a paciência do pai em casa para vir, aí o pai vem. Mas, Tiago, vem a diferença de crianças que realmente tiveram um encontro com Jesus.
Uhum. É diferente. Sim. Crianças que têm experiências com Jesus, elas transformam o ambiente da casa dela. Então, assim, é muito importante o trabalho com crianças na igreja. Não é só tirar do culto para não dar trabalho no culto. É um investimento. Sim. Eu penso isso. E Deus mudou isso no meu coração, gente, né? Porque no começo eu estava lá falando, né? Não tenho jeito com criança, não gosto de trabalhar com criança. Tô. E aí Deus mudou o meu modo de ver. Aham. Deus mudou o meu modo de ver para mudar o meu ministério, para mudar quem eu sou. Bacana, não, realmente. O pessoal não manda pergunta hoje na live, gente? Nossa, eles estão me ignorando hoje. Bom, eu não lembro se já fez essa pergunta. Eu vou correr o risco de tomar, eu já falei. Vamos lá. Qual foi o maior milagre que você já experimentou em toda a sua história encaminhada com Deus? Milagre. Eu acho que, assim, na minha vida pessoal, eu vivi vários milagres, né? Mas, assim, teve um milagre que eu vivenciei, que eu presenciei, que foi a cirurgia da minha irmã, né? A minha irmã Camila, ela teve um tumor maligno no cérebro. E, naquela época, assim, todo mundo ficou muito preocupado e, assim, nós nos unimos em oração. Então, assim, não foi um milagre que eu experimentei na minha vida comigo, né? Uhum. Mas foi um milagre que eu vivenciei em família. E ela teve que passar por uma cirurgia, removeu esse tumor, ele era do tamanho de uma laranja. E ela poderia ter várias sequelas, Thiago. Era do tamanho da laranja e era... No cérebro, alojado no cérebro. Era grande. Era grande. Então, assim, o médico, quando foi operá-la, já avisou. Falou, olha, se ela sobreviver, ela pode ficar vegetando numa cama, ela pode ter sequelas neurológicas diversas, né? Ela pode ter uma paralisia motora, paralisia cerebral, várias sequelas ela poderia ter sido acometida depois dessa cirurgia, né? Mas se deixasse ali também era perigoso, então ela passou por essa cirurgia. E ela acordou no dia seguinte, ela falava com a gente, ela não teve nenhuma sequela assim grave na época, ela ficou com um pouquinho de dificuldade na fala, mas a gente, até hoje, a gente declara que ela é um milagre, né? Uhum. E não parou por aí, Thiago, porque depois de alguns meses ela descobriu que ela estava grávida, então ela passou por todo esse processo cirúrgico grávida, ela tomou uma anestesia geral grávida, ela fez exames pré-operatórios grávida e a neném nasceu, que é a Letícia, hoje uma mocinha maravilhosa. Ela nasceu perfeita, sem nenhuma sequela também, porque os médicos queriam que minha irmã abortasse. Né? Então ela conta a história dela, um testemunho de vida maravilhoso, e ela é um milagre. E é um milagre que eu vivi junto, que eu experimentei junto. E até na época, não sei se a gente tem tempo ainda, na época, foi bem no ano que a gente estava para casar. E ela ia ser minha madrinha de casamento, e ela virou para mim e falou, Tati, né, você sabe que eu vou operar, convida outra pessoa, né, convida outro casal para estar no nosso lugar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E eu falei para ela, Cá, você vai ser a minha madrinha. Ela até escolheu, né, quem ela queria. Ela escolheu o casal que ela queria que substituísse ela no nosso casamento. E eu falei para ela, Cá, não, você vai estar no meu casamento. Nem que for para você entrar numa cadeira de rodas, eu não sei como, mas você vai estar no meu casamento. Uhum. E ela estava no meu casamento, e ela esteve ali presente, e abençoou, e foi testemunha ali da nossa união. Amém. Bacana. De muitos milagres. De né? muitos milagres que a gente vive, né? O próprio acidente do pastor Sim. foi um milagre que a gente vivenciou. A gravidez. Isso, a minha gravidez, né? Quando eu tive o Davi, eu quase morri. Foi uma experiência de quase morte, né? Calaís. Ele conta melhor do que eu, porque eu tava ali, não tava sabendo de nada do que estava acontecendo, né? Calaís também. Né? Então, assim, mas assim, eu acho que são tantos milagres que a gente vive, né? Se a gente ficar aqui contando de milagre, tem que marcar mais uma live. Verdade. Não, mas eu acho que vai, porque ó, quantas perguntas falta fazer aí?
Não, aqui já, pra mim, já praticamente... Já matou todas? Eu ainda Mas eu tenho mais uma aí. Então fala. Pra gente finalizar. Porque nós temos 10 minutos ainda para fazer. Eu tenho 3 perguntas. Eu acho que vai ter que fazer para o Não, próximo. então faz as suas. Porque a minha, eu ia entrar e podia demorar. A minha primeira é. Vou na chave. Fala para o pessoal como é você ser uma esposa de um pastor. Meu Deus. Ah lá, Você não vai teve- dar os 10 minutos. Você teve problema no início, foi a Mil Maravilha. Bom, vamos começar então do início, É, Thiago. tenta dar um resumo, porque é 10 minutos. É 10 Eu vou minutos. tentar resumir então. Gente, quando eu casei com ele não era pastor, para começo de conversa, né? E nem tínhamos previsão de que isso ia acontecer. Verdade. Né? Então, assim, quando Deus chamou ele para o pastorado, Deus me chamou também. Foi uma experiência, assim, também muito marcante, né? De tantas que a gente teve. Foi, assim, algo tão doido, né? Deus nos levou numa ordenação pastoral de um pastor que a gente nem conhecia, para ouvir ali o Senhor nos chamar para o pastorado, né? E a gente nem entendia como é que funcionava a esposa do pastor, né, bem? A gente não sabia de nada, tava chegando na Ibar. Não, a gente não conhecia nada. Não sabia de nada. Simplesmente Deus falou e nós obedecemos, só isso. Sim, na hora do apelo lá, Deus falou, eu quero vocês. E nós estávamos sentados separados, né, bem? Não foi? Ele estava sentado num lado, a igreja estava lotada. Você estava atrás de mim. E aí nós fomos, ele foi, eu fui, ninguém combinou nada com ninguém, Deus ministrou ali. Então, assim, quando Deus chamou o meu esposo para ser pastor, ele me chamou também, né? E aí, quando ele foi ali, a trajetória foi longa, né? Não foi ali, ó, derramou ali na cabeça, não. Não, já né? foi. Na IBAB, a gente tem um processo para ser ungido pastor. Então, eu estava com ele durante todo esse processo, né? De crescimento da igreja. E aí, quando ele foi ordenado, eu estava lá, junto com ele. Carequinha, né? Carequinha. Mas assim, gente, foi difícil. Não vou falar pra vocês que foi momentos fáceis da minha vida. Não foram, porque assim, a gente era um casal novo, né? Bem, 10 anos atrás, a gente era bem novinho, né? Eu sou ainda. Mas novo, que eu quero dizer, era sem muita experiência. Sim. Né? Então, e eu, principalmente, como esposa de pastor, né? O que faz uma esposa de pastor? Então, eu tinha, assim, uma visão de como eu deveria ser, de como eu deveria tratar as pessoas, de como eu deveria me posicionar. E, Thiago, não foi fácil, sabe por quê? Porque eu deixei de ser a Tati. Então, foi um tempo muito difícil na minha vida, porque eu vestia uma capinha de esposa de pastor que eu achava que teria que ser daquela forma, e eu era infeliz. E eu não me envolvia muito com as pessoas, porque eu achava que eu não podia mostrar para elas as minhas imperfeições, porque eu achava que a esposa de pastor tinha que ser perfeita. Tem que ser. Não, a esposa de pastor é humana, cheia de defeitos, igual a todo mundo, né? Não é porque derramou o olhinho na cabeça ali do pastor que a esposa ficou maravilhosa e, né? Mudou. E perfeita. Não é assim que acontece, né? A gente carrega as nossas imperfeições e quem muda é o Senhor, né? Então, assim, foi difícil. Foi um momento difícil até eu entender que eu fui chamada, eu fui escolhida para esse propósito sendo a Tatiane, sendo eu mesma, e hoje eu sou feliz sendo eu e sendo a esposa de um pastor e sendo instrumento dele, que é isso que eu nasci para ser. O Amém. marido também ajuda. Olha, em 2 minutos ela fez responder a pergunta. Hein? Então vamos lá para a próxima. Então. É que ficou os detalhes para os próximos, porque é muito detalhe. E como foi enfrentar essa pandemia? Não foi fácil, né, gente? Para ninguém foi fácil. Para nós, como pessoas, como seres humanos, né, a gente foi sofrido, foi momentos de medo, né, de incertezas, né, e como igreja também, né, a gente que está aí na liderança da igreja, a gente não tem que zelar só por nós, a gente tem que zelar pela vida dos irmãos, pela vida das crianças, né, então, quando o governador decretou lá que tinha que fechar a igreja, a gente sofreu, sim, mas a gente estava ali debaixo da autoridade dele e a gente falou, não, temos que preservar a vida de todos.
E foi assim que aconteceu, Tiago. E o Senhor nos deu graça, nos deu misericórdia. Até hoje estamos aqui. Né? Paralisou muito algumas coisas que a gente fazia muito no presencial. A gente teve que ter muita criatividade, né, Tiago? Graças a Deus pela sua vida. Teve que se virar nos 30, né? Que nos socorreu, que nos ensinou muito sobre tecnologia, sobre como lidar com isso. Né, o Senhor, graças a Ele, nos enviou você. Então, assim, a gente conseguiu lidar até que bem, né? De todos os males, a gente lidou até que bem com tudo o que aconteceu. Sim. Né? Então, assim, eu creio que foi o que a gente foi ministrado lá em Goiânia. Não foi um momento de pausa. Foi um momento que o Senhor nos puxou para trás, para nos soltar como flecha. E acertar o alvo. Né? Então, o Senhor só nos puxou um pouquinho para trás para nos soltar e acelerar. Legal que eu assisto muito os vídeos antigos. Eu assisto, eu me divirto. A gente fez de tudo. Voltou cenário, colocou banquinho, mesinha com café. Aí fez negócio de louvor ali. Gravava, dava errado. Fez ao vivo, fez gravado, fizemos de tudo. Como era fazer o louvor na pandemia? Foi difícil, né, gente? Porque a gente não entendia muito como é que funcionava. E aí tomamos vários banners aí do Face, do YouTube. Né? O YouTube nós deixou nós de castigo 90 dias. Sim. Então, assim, foi um período bem complicado. Mas passamos por ele, graças a Deus. E né, cremos que coisas novas o Senhor vai fazer. Lembra do louvor que nós ficou lá dentro da salinha, lá com a câmera fotográfica, eu filmando, vocês tocando? Lembro. Mas estamos aqui. Foi tudo para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui, já aí chegando à casa dos 1.700 inscritos. É isso aí. Pela sua vida. Deixa um like. Deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilha aí. Bom, 56. Vou fazer a única pergunta que saiu hoje aqui na live, hein? Você viu ela aí? Não, saiu mais. Não, eu tô olhando aí, não vi perder. Não, a própria Ariane já fez a segunda. Eita, é mesmo? Gente. Então eu perdi. Perdeu. Diga aí. Então já faz as duas dela. Uma já foi feita. Então faz a ela outra. Marcou o seu ministério, qual que é a maior experiência que marcou? E a última. Tati, sobre a sua faculdade, a escolha do curso, os planos que você tem com essa graduação, junto com o seu ministério, quais são? Amém. Bom, eu teria que marcar mais uma live para eu contar todo esse testemunho, né, gente? Porque foi assim, foram duas eu entrei para o curso de psicologia 2 vezes, né? Essa é a terceira vez. Então, assim, quando eu tranquei pela segunda vez, eu achei que ali estava encerrando. Isso em 2010. Isso, em 2010 eu tranquei a faculdade e eu achei que eu estava ali encerrando um ciclo, que aquilo não era mais para mim, né? Até que, né, como eu disse, né, naquele dia lá o Senhor me marcou, Ele falou assim, não, eu quero te usar, eu tenho um dom específico para você, que é a cura na alma. E em 2020, foi isso? 2020? Em 2019 nós começamos a pensar a respeito, né? A gente sempre comentou, né? Nossa, se você tivesse terminado sua faculdade, né? E eu falava, né? Mas não gerava nada. Até que em 2020, no início de 2020, começaram a aparecer muitos casos de pessoas que conheciam a Cristo, que tiveram experiências com Jesus, mas estavam tão decepcionadas com tudo, com tudo o que aconteceu, que chegaram ao ponto de querer o suicídio. E aí eu entendi que a saúde mental é algo que precisa muito ser trabalhado na vida das pessoas. É um tema que precisa ser falado, né? E que a igreja, por muito tempo, criticou, né? E falando, isso não é de Deus, não vamos mexer nisso, né? Vamos expulsar que é um demônio, né? E não é bem assim. Né? O Senhor, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu por todas as nossas dores, sejam elas físicas ou emocionais. Né? Então, assim, eu entendia que eu precisava de algumas ferramentas para eu conseguir trabalhar com certos tipos de deficiências, assim, de problemas na área da saúde mental. E que eu não tinha, e que eu me sentia impossibilitada.
E aí, conversando com meu esposo, e eu falei, nossa, não, por que eu não terminei minha faculdade? Eu ia poder ajudar muito mais as pessoas em relação a isso. E aí ele falou assim, por que você não vai atrás? Aí eu falei, não, eu parei em 2010, nós estamos em 2020, são 10 anos, a faculdade não vai aceitar. Aí ele falou para mim assim, Tati, vai, tenta, se não der certo, você começa do zero. Você começa lá no primeiro ano de novo. Não, se não der certo, você vê o que você consegue aproveitar. Não, mas você chegou a falar isso para mim. Que se a faculdade falasse, não tem como aproveitar mais o que você cursou, você começa do zero. Né? Nós não estamos com pressa. Eu falei, tá bom então, né? Aí eu fui, gente, eu fiz a prova para ver. E aí eu fui lá na faculdade perguntar, né, como é que seria. Aí a moça da secretaria falou assim, olha, não, você tem muitas disciplinas aqui já aprovadas, né? Foram 3 anos, né? E ela falou assim, não, só que o processo é o seguinte, você vem, você faz a prova para ver se você vai ganhar a bolsa. Se você ganhou a bolsa, você vai trazer os documentos e tal, e aí você vai fazer a sua matrícula. A partir do momento que você faz a sua matrícula, você está vinculada, né? E aí vai na mão da coordenadora e ela vai decidir se vai aprovar ou não. Aí eu falei, pronto, quer ver que eu vou ter que começar do zero mesmo. E não, gente, a coordenadora pegou, olhou e ela deu todas as disciplinas que eu tinha sido aprovadas, ela liberou para mim, ela falou, não, tá aqui, tá cursada, tá aprovada. Só faz aí, fez um bem bolado aí, que eu fiquei um dia numa turma, outro dia na outra turma. E aí, gente, deu tudo certo. Esse ano é meu último ano, graças a Deus. Acabou rápido. Hein? Fim do ano, se Deus permitir, estarei com o canudo na mão, formada. Aí sim. E é isso, gente. Agora, em relação ao ministério, eu penso que é muito disso, sabe? Eu penso que o Senhor quer me usar para isso. Para abrir os olhos das pessoas a respeito da saúde mental, daquilo que precisa ser trabalhado em relação a isso, que não é tão simples quanto parece. Amém? Falei demais, né, gente? Nossa. Não passou só 1 minuto só do horário, mas... Nós estamos no prazo, né? Que nem sempre passa meia hora, 40 minutos. Sim. E outra, nós vamos marcar outro dia também, porque tem muitas coisas. Tem mais aí, coisa. Amém. Eis-me aqui. Né? Hoje é porque tinha muito conteúdo, muita história para contar, o pessoal ficou só ouvindo. Aqui só foi introdução, né? Aqui só foi introdução. Porque se fosse entrar no detalhe, ficava aí só no como a gente se conheceu. Mas amém, gente. Foi gostoso. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto muito de falar, né? Então, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero ter acrescentado na sua vida que está aí assistindo. Né? Se acrescentou, deixa um joinha. E que você possa realmente se colocar à disposição de Deus. Né? Se a minha história trouxe algo de importante... ou não, né? Eu quero deixar uma palavra para você, que os sonhos de Deus, ele não morre, né? Ele pode ficar aí em stand-by, mas o Senhor, lembra disso, Ele pode estar te puxando para trás, para te soltar como flecha e atingir o alvo, né? Então, se você passou muitos anos aí sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, deixa o Senhor realizar os sonhos dele na sua vida. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Então, gente, nós vamos estar encerrando. Vou estar dizendo minha boa noite para vocês. Obrigado por vocês estarem conosco. Até semana que vem vai ser a Manu, a filha do Kleber. Então, já se preparem aí para a live dela. Thaís, prepara ela aí, que a semana que vem é ela. Não tinha te avisado. O negócio já está sabendo, você está ao vivo aí acompanhando. E é isso aí, gente. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Pastor, despede da turma aí. Agradeço a todos aí pela presença. Muito obrigado. Né? Minha câmera aqui deu um pouquinho. Mas muito obrigado pela presença de todos. Né? Um prazer muito grande. Conto comigo. Né? Agradeço a Tati, agradeço o Tiago. Obrigado por cada participação. Nos perdoe, né? o início aí do som. Mas algo novo sempre tem que, quem sabe faz ao vivo, né? Tem que se virar nos 30, né? Vai cada dia melhorando e acrescentando para vocês. Que Deus abençoe. E a Tati. Já me despedi. Já despediu? Já.
A gente tem um costume aqui, tá? Que a gente sempre pede pro convidado, né? Isso a gente conversa com ele antes e você agora é de surpresa para você orar. Obrigada. E declarar a bênção do Senhor por cada pessoa que está nos assistindo, que Deus possa abençoar, que Deus possa derramar bênção sem medida. Eu tenho um pedido de oração especial, uma pessoa que a gente conhece, é um cliente nosso, né, o Ronaldo Cais, né? Amanhã ele vai passar por um procedimento cirúrgico e a gente quer orar pela vida dele para que Deus possa guardar e abençoar. Amém. Vou estar orando por ele, então. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por podermos estar aqui, Senhor. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome e sabemos que cada um que está ali no seu lar, que o Senhor também possa abençoar a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a vida de cada um que está nos assistindo e daqueles que ainda vão nos assistir, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que os sonhos de Deus sobre a vida de cada um dos Teus filhos vai se cumprir, Senhor. Abre os caminhos, abre as portas, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um. Nós colocamos, Senhor, a vida do Ronaldo, Senhor, diante de Ti e profetizamos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, tomar conta de cada detalhe, Senhor, dessa cirurgia. Que o Senhor, Pai, abençoe a vida dos médicos, da equipe, Senhor, de enfermagem, todos aqueles que estarão envolvidos nessa cirurgia. Que o Senhor possa abençoá-los e guiá-los, Pai, que tudo corra bem para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós declaramos, Senhor, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade para cada família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. E é isso aí, gente. Tchau, até a semana que vem. Tchau, tchau. E é isso aí. Um abraço.